Olá, sobrinhada. Tudo bem com vocês? É sobrinhada porque é uma ninhada de sobrinhos, né? Pessoal, eu sei que vocês, muitos não têm condições de pagar por um curso, ou não têm tempo de ir a uma escola de inglês para estudar. E, e como eu não moro perto de vocês, e vocês sabem que eu já fui professor de inglês por 10 anos, então eu pensei em uma maneira de poder ajudá-los. E a melhor maneira que eu achei foi justamente gravar uma série de vídeos de inglês básico, começando do zero mesmo, do beabá, bem devagar, para que todos tenham a oportunidade de aprender com calma, no seu ritmo e no seu tempo. Eu já conversei com alguns de vocês, dos meus sobrinhos, e a ideia por trás aqui é justamente eu poder dar esse presente para vocês, já que eu sei que no momento atual é difícil, né, para alguns poder se deslocar até uma escola de inglês ou pagar por um curso de inglês. Então, a melhor maneira que eu posso fazer é me valer da tecnologia para gravar esses vídeos que estarão disponíveis no YouTube, e vocês acessam lá, estudem, vão no ritmo de vocês, mas o mais importante é que vocês aproveitem isso, porque nem sempre nós temos essa oportunidade, né? Eu vou dar várias dicas já neste vídeo de como você deve proceder para melhorar a sua aprendizagem do idioma, né? Como eu disse, eu estudei inglês e dei aulas de inglês, fui professor em escola de idiomas por 10 anos. A primeira dica que eu quero dar para vocês é a seguinte: estude, estude, estude. Não tem outra saída, né? Nós ainda não temos como fazer alguém aprender alguma coisa sem que a pessoa estude, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe. E o inverso também é verdade. Quanto menos eu estudo, menos eu vou saber. Então não tem saída. Quer aprender um idioma, quer aprender alguma coisa? Estude, né? Dedique um tempo para isso. Não tem milagre, não tem segredo. Então, quer aprender? Estude. Dedique tempo a isso. A segunda dica que eu dou é: repita as palavras e expressões em voz alta. Por que isso? À medida que você repete falando em voz alta o que eu vou ensinar, você vai ouvir a sua própria voz. Ao falar, você está desenvolvendo, né, uma área no seu cérebro que é responsável pela linguagem, para que ela desenvolva os sons, né, na sua mente, e isso se conecte ao seu aparelho fonador, né? Então, não adianta você ficar ouvindo, repetindo mentalmente o que eu falar, e na hora de falar não vai sair. Por quê? Porque não houve o desenvolvimento da área responsável pela fala no seu cérebro, né, para a aprendizagem dessa nova língua. Então, precisa falar em voz alta. Então, fale em voz alta, repita para você mesmo, e aí você vai ver onde está a sua maior dificuldade, em que palavras ou expressões você tem mais dificuldade, né? A terceira dica que eu dou é a seguinte: escreva as palavras e expressões para gravar a escrita. Não tem jeito. Quer aprender como é que escreve a palavra em inglês, né? A ortografia? Só tem um jeito: escrevendo. Se você não escrever, você não vai memorizar a parte escrita. Se eu ficar só falando, eu vou me lembrar do som, da fonética, mas eu não vou me lembrar como é que escreve. Então, para aprender a escrever, só escrevendo. Ok? A quarta dica é: estude todos os dias por 30 minutos. Estude todos os dias por 30 minutos. Eu acabei de dizer, né, lá na primeira dica: estude, estude, estude. Quanto mais eu estudo, mais eu sei. Agora, eu preciso estudar várias horas?
Não, não precisa. Por quê? Porque depois de um determinado tempo, a sua mente vai se cansar, você não vai absorver mais informação e, consequentemente, você vai ficar frustrado. Então, é melhor estudar 30 minutos a cada dia do que você tentar estudar 1h30, 2 horas num único dia. É bobagem, vai perder tempo, a sua capacidade de memorização vai ficar prejudicada. Então, em vez de estudar 1 hora, 2 horas todos os dias, estude 30 minutos. Vai ser muito mais. Agora, são 30 minutos focado, 30 minutos em que você vai desligar o celular, vai desligar a televisão, enfim, você vai eliminar qualquer coisa que esteja tirando sua atenção, tá? Então, se você estudar todos os dias 30 minutos, você vai aprender com muito mais velocidade do que se você estudar apenas 2 vezes na semana. Ah, mas eu preciso estudar no feriado, estudar no fim de semana. É aquilo que eu falei, se eu estudo todos os dias, eu vou aprender mais rápido. Só que você não precisa ser tão draconiano. Então, estude o suficiente. No fim de semana, você pode descansar. Só que seja esperto. Se você está de bobeira e não está fazendo nada no sábado, no domingo, aproveite e tire esses 30 minutos para estudar. Tudo é uma questão de prática, tudo é uma questão de criar o hábito. Agora, se naquele fim de semana não deu, tudo bem. Mas mantenha uma frequência, uma constância no seu estudo, e aí você vai ver que os efeitos, os resultados serão positivos. Ok? Ah, eu posso estudar 45 minutos? Pode, não tem problema. Eu não recomendo que estude mais do que 1 hora, a menos que você quebre isso. Se você conseguir estudar meia hora de manhã e meia hora à tarde ou meia hora à noite, tudo bem, né? Mas aí vai depender da sua agenda. Mas pelo menos 30 minutos no dia é importante que você estude o assunto que estiver sendo ensinado aqui. Ok? A quinta dica é: seja curioso. O que é ser curioso? Muitas pessoas acham que para aprender um idioma, ela precisa estar com um livro na mão. Não, isso não é uma necessidade. Claro que o livro é importante, mas se você for curioso no sentido de você está passando na rua, você está num shopping, você está numa banca de revistas, olhe as palavras nas revistas, nos livros, nas lojas que estão em inglês. Tem um monte de palavra por aí em inglês. Comece a observar essas palavras e grave, né? E hoje você tem o celular, você pode anotar no celular, ver na hora o significado. Então, seja curioso, né? Hoje vocês têm muito mais condições de ver isso, aprender isso ao seu redor. Então, lembre-se disso. A sexta dica é: repita, repita e repita. Ou seja, não adianta você ler uma vez, escrever uma vez. A menos que você tenha uma capacidade de memorização fantástica, tudo bem. Mas se não for o seu caso, repita. Crie o hábito de repetir. Leia em voz alta 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias, né, para que você memorize. O nosso cérebro, né, ele basicamente funciona, em termos de memorização, de 2 formas. Né? Uma são as memórias de curto prazo. São aquelas coisas que eu aprendo e logo esqueço, né? Porque eu não pratico, eu não preciso e esqueço. E existe a memória de longo prazo. Para eu acessar a memória de longo prazo, eu tenho que repetir várias vezes aquilo que eu estou estudando. Por isso que quando você está aprendendo a dirigir, por exemplo, ou aprendendo uma atividade nova, no começo você esquece muitas coisas. Por quê? Porque essas informações estão na sua memória de curto prazo. À medida que você vai repetindo aquilo que você está aprendendo, quanto mais você repete, mais isso vai se internalizando no seu cérebro, na sua mente. E aí, aquela informação, aquela prática,
passa a entrar para a sua memória de longo prazo. Entrou na memória de longo prazo, dificilmente você vai esquecer. Quantas vezes eu tenho que repetir? Não sei, cada pessoa aprende de um jeito. Então, você vai repetir quantas vezes forem necessárias para você. Se você repetiu 2 vezes e já entrou na sua memória de longo prazo, perfeito. Agora, se você precisa repetir 200 vezes, então repita 200 vezes. Né? Cada um vai ter o seu ritmo de aprendizagem e a sua verdade em termos de memorização. A 7ª dica que eu dou é: veja filmes, leia revistas, livros, ouça músicas. Mas aí você vai falar assim para mim: ah, mas eu estou no básico ainda, não vou entender um filme. Não precisa você assistir um filme inteiro, né, sem legenda, porque não vai funcionar também. Você vai ficar estressado e não vai entender nada. Então, a dica é simples. Se você estiver ouvindo um filme, vendo um filme, tente ouvir, né, perceber pelo menos aquelas palavras que você já estudou. Né? Ouviu, olha, reconheci tal palavra. Né? À medida que você vai aprendendo e vai interagindo com essas outras formas de informação, ou seja, o filme traz informação, o livro traz informação. Então, quanto mais você se expõe a isso, você também vai aprender, né? E vai começar a fazer associações. Né? A 8ª dica que eu dou é: não acredite em fórmulas mágicas. Tem um monte de gente por aí prometendo fazer você aprender inglês em poucas horas. Balela. Né? Isso não existe, pessoal. Tá? Eu dei aula, como eu falei, em escolas, 10 anos. Né? Eu estudei inglês, francês, espanhol, japonês. Não tem milagre. Né? Se você quiser apostar em milagre, aí é contigo. Aí já não é mais idioma, aí é religião. Né? Então, esse negócio não, faz assim, dorme com o livro embaixo do travesseiro, ninguém aprende por osmose. Tá? Então, não tem jeito. Quer aprender, estuda. Né? Não fica acreditando aí em processos, metodologias miraculosas e tudo mais, porque isso aí funciona. Talvez funcione para uma pessoa dentro de 1 milhão. E isso não é científico. Né? Então, se é uma coisa que funciona, tem que funcionar para todo mundo. E como as pessoas são diferentes, eu não vou entrar aqui nos detalhes de como as pessoas são, senão o vídeo fica muito longo, então não tem uma fórmula que serve para todo mundo. Cada um tem o seu jeito de aprender, tem o seu ritmo, então não fica acreditando em fórmula mágica, não. Tá? 9ª dica: use um dicionário online, se você puder, porque online te traz exemplos de frases, você pode ouvir a pronúncia, mas se você não tem um dicionário online, use um de papel mesmo e está tudo certo. Mas é importante você começar a usar o dicionário até para você ver que as palavras têm sentidos diferentes dependendo do seu contexto. 10ª e última dica de hoje, né? É melhor você estudar um pouco a cada dia do que muito em um único dia. Ah, eu não estudei hoje a minha meia hora. Eu vou estudar amanhã 2 horas para compensar. Ou vai acumulando, né? Isso não funciona. Porque, já expliquei, a sua mente vai ficar cansada, você não vai conseguir reter todo o conhecimento e aí você vai se frustrar porque vai achar que não está aprendendo. Não está aprendendo porque não está criando o hábito de estudar. E não está fazendo como eu falei aqui, né, de fazer um pouco a cada dia. É melhor um pouco a cada dia do que muito num único dia. Tá certo? Então, essas são as 10 dicas iniciais e agora a gente vai começar a nossa primeira lição de inglês básico do Uncle Jack. Aguarda aí.